Chegar aos 86 anos ativo, comandando uma equipe gigantesca e continuar uma carreira de sucesso não é para qualquer um, mas é o que faz o diretor Ridley Scott, que está trazendo às telas a cinebiografia Napoleão. E esse é o assunto de hoje no canal Chá das 5. Eu sou a Roberta Saboia, clica aqui no like, acompanha que você vai saber tudinho sobre esse filme. General aos 24 anos, imperador aos 35, Napoleão Bonaparte foi uma figura que mexeu muito com marcou a nossa história, mexeu muito ali com o mapa da Europa, bagunçou tudo e foi um cara conhecido, né, por vencer batalhas. Ele só foi batido 3 vezes na história e o filme é sobre ele. Né? O Napoleão, inclusive, ele foi uma figura muito polêmica na época. Beethoven, por exemplo, ele escreveu uma sinfonia para o Napoleão, mas quando ele soube que Napoleão se autocoroou, ele ia nomear a sinfonia de Napoleão e desistiu, e o nome da sinfonia é Heroica. Bom, é sobre essa figura, esse filme do Ridley Scott. Vários diretores já pensaram em fazer um filme sobre ele, né, sobre essa figura, e até Stanley Kubrick, isso é uma curiosidade. Stanley Kubrick pensou também nisso nos anos 70, ele trabalhou na ideia desse filme durante uns 2 anos. O Jack Nicholson seria o Napoleão do Stanley Kubrick, mas ele desistiu. Não é fácil fazer uma cinebiografia, né? E o Ridley Scott, ele faz isso muito bem feito. É um filme que eu aconselho vocês a verem no cinema, justamente pelo visual do filme, né? O Ridley Scott traz aquele cinemão, cinemão épico, não tem assim viradas mirabolantes. A gente já conhece a história, né? Mas as batalhas são muito bem filmadas. Ele vai ali para as locações, castelos, figurantes, são muito bem retratadas, e a fotografia é linda. O Ridley Scott, ele tem na sua história uma conexão com artes plásticas. Ele cursou artes plásticas, e ali está estampado na fotografia do seu filme essa pintura, parece uma pintura muitas vezes, e ele se baseou muito em pinturas, tanto para estudar o Napoleão junto com o Joaquin Phoenix, quanto para pensar nas paisagens e na fotografia do seu filme. Por isso eu acho que vale a pena assistir no cinema. Stanley Kubrick escolhe muito bem aonde começar esse filme, porque ele começa ali quando Maria Antonieta é guilhotinada, e aí a gente já fica totalmente assim ligado no filme, e o filme vai até a morte de Napoleão, ou seja, um vasto período de tempo que ele explora, e tem historiador reclamando que ele não foi fiel à história. Gente, eu entendo, porque um diretor não consegue mostrar tudo isso em 2 horas e 40 de filme, tudo que aconteceu na história, todos os pontos, né, que ele teria que retratar em 2 horas e 40. E também, mesmo se ele tivesse todo o tempo do mundo, numa história, numa narrativa audiovisual, você precisa escolher os pontos que melhor retratam e que melhor trazem a emoção, ou que melhor mostrem a história que você está contando naquele filme. Não é a história com H maiúsculo, né? Então eu entendo ele, e eu acho que tem momentos memoráveis ali. A Batalha de Austerlitz, para mim, é um dos pontos altos do filme. É uma batalha visualmente impressionante, e de novo vou reforçar, vejam no cinema. Mas como ele traz esse Napoleão? O Napoleão desse filme, ele é bem dual, assim. Ele navega entre a virilidade e a fragilidade. E isso é muito bacana, porque ele traz o Napoleão ali nas guerras, primeiro mais empolgado, né, ali nas guerras, depois ele vai se cansando um pouco daquelas guerras, porque ele é tão estrategista, ele já sabe tanto o que fazer, ele já é tão inteligente, ele antevê, né, como essa batalha vai terminar, e ele dá as ordens, que ele meio que perde o interesse por aquilo ali. É como se o Ridley Scott retrata como se a felicidade dele estivesse na vida privada.
E aí é o amor dele com a Josephine, que não é um amor romântico, assim, no sentido de que ele não é um mar de rosas. Ele é cheio de especificidades, de cenas que você fica com muita raiva do Napoleão, né? Ali, porque ele domina a mulher, mas é um amor, eles são apaixonados um pelo outro. E é interessante como o Ridley Scott trata dessa intimidade, que às vezes é até meio cômica, né? Uma sátira, parece, um joga comida no outro, mas tem também o seu drama. Eles não conseguem ter filhos juntos, né? Isso é uma tecla que o Napoleão bate muito e fica irritante, porque ele joga toda a culpa na mulher, obviamente, né? Você não me dá um herdeiro, você não me dá um herdeiro. Mas apesar das diferenças, os dois são muito apaixonados um pelo outro, e quem defende a Josephine é a Vanessa Kirby, essa atriz que também é muito interessante, traz uma sensualidade para a personagem, e eu gostei muito da química ali daqueles dois. O Joaquin Phoenix está brilhante no papel de Napoleão. Antes de começar as filmagens, ele estava atormentado, foi falar com o Ridley Scott, falou: não sei como fazer esse personagem, não sei o que fazer. E eles trouxeram essa fragilidade. O que eu acho muito interessante, porque o Joaquin Phoenix, ele fez Gladiador também, e ele fazia um imperador e tinha algumas características do Napoleão. Ele era metido a machão, mas era totalmente frágil, totalmente desequilibrado. O Napoleão tem um pouco dessas características de um jeito diferente, e o Joaquin Phoenix traz isso, essa fragilidade e essa virilidade, mas muito diferente do que ele fez ali em Gladiador. E segundo as pessoas que estudaram Napoleão, segundo a própria Ridley Scott, o Joaquin Phoenix consegue traduzir pelas pinturas, pelos documentos históricos, né, que se tem. Ele é muito fiel à figura do Napoleão, ao que o Napoleão foi. Então é outro ponto alto do filme, o Joaquin Phoenix. Quero destacar aqui outro ator, o Rupert Everett, que se você pensar na figura dele em Casamento do Meu Melhor Amigo, talvez você não reconheça ele nesse filme. Eu fiquei assim, gente, é ele ou não é ele? Ele faz o Duque de Wellington, muito importante na Batalha de Waterloo. E ele tá brilhante. É uma participação pequena, mas realmente chama atenção. Então é outra pessoa daquele casting lá que eu quero destacar. Aliás, o Ridley Scott é muito conhecido por dirigir bem atores. Tá aí o resultado e dá pra ver isso em Napoleão. Agora eu vou ressaltar um pouquinho o ponto que eu não achei forte do filme. Apesar disso tudo que eu falei pra vocês, o filme prender, eu não senti as 2h40, mas o filme não me bateu no coração, assim. Eu vi o filme, mas ele não me emocionou, ele não me causou... Eu esperava mais, de alguma forma, algum certo tipo de catarse, porque o Gladiador, por exemplo, ele me pega, ele me emociona, vários filmes do Ridley Scott me pegam mesmo na emoção. Esse não. Foi um filme que eu fui uma mera espectadora mesmo. E aí eu acho que faltou alguma coisa. Eu não sei exatamente aonde. Ele está preparando uma versão para Apple TV, porque o filme é patrocinado pela Apple TV, de 4h30. Talvez ali a gente consiga ver um pouco mais dos pontos políticos, não sei, talvez a gente tenha um ganho, mas eu achei que faltou alguma coisa, e eu acho que o filme talvez concorra a prêmios, Oscars, muito pela fotografia, o Joaquin Phoenix com certeza, mas eu acho que não será um filme... Vamos ver o que vem por aí, mas se eu chutasse hoje, agora, em novembro de 2023, eu diria: não é um filme para ganhar o Oscar de melhor filme.